Olá, bem-vindos ao Falando de Pão. Aqui esclarecemos e descomplicamos a panificação sem glúten através de aulas. Meu nome é Luciana Justo e hoje o tema é sobre o sal. E você, sabe para que serve o sal na panificação? Ao contrário do que parece, o sal é um dos ingredientes indispensáveis na panificação, seja uma receita de pão salgado ou pão doce, mesmo sendo o ingrediente em que a gente utiliza menor quantidade. A falta de sal ou o excesso de sal pode alterar completamente o resultado do seu pão. E agora você está aí se perguntando, mas Lu, sal na receita doce? Pode isso? Não vai deixar a receita salgada? Bom, gente, a função mais conhecida do sal é dar sabor. O sal harmoniza sabores, ele realça sabores, dependendo da preparação que ele está sendo utilizado. Então, por exemplo, num pão salgado, o pão sem sal é um pão sem graça, um pão sem gosto. Então o sal vai entrar nessa receita para trazer sabor. Ele vai harmonizar o sabor de todos os outros ingredientes que a gente utiliza nessa receita. Agora, numa receita doce, o sal ele vai entrar em menor quantidade do que na receita salgada. E essa pequena quantidade de sal, ele vai realçar o sabor do doce. Então, grande parte de vocês que já devem fazer pães ou bolos em casa já deve ter visto na lista de ingredientes uma pitada de sal. Muita gente lê e acha loucura, não coloca ou pula esse ingrediente da lista e tá tudo certo. Mas na verdade, gente, ele é importante porque ele vai ajudar a realçar o sabor do doce. Então, às vezes, a quantidade de açúcar não é necessária em grande quantidade para que aquele pão seja doce. Uma pitada de sal vai realçar esse sabor e você não vai precisar usar aquela quantidade absurda de açúcar. E eu não estou falando só de pães e bolos, não. Qualquer preparação doce, uma pitadinha de sal sempre vai realçar esse sabor. Outra função do sal que é pouco conhecida, mas que é muito importante, é que ele auxilia ou controla a ação do fermento, porque ele tem uma ação que inibe o crescimento dos micro-organismos. Aqui a gente está falando dos pães que são feitos com fermento biológico fresco ou fermento biológico seco, que são as leveduras. O sal, ele tem uma função higroscópica, né? O que é isso? Ele absorve a água do local onde ele está inserido. Então, por exemplo, vocês já viram, vamos supor que a gente vai fazer uma torta ou um pão recheado que leva tomate. O tomate, ele é um legume que solta muita água. Então, para essa água não ficar solta toda dentro da torta, dentro do pão e não deixar aquela massa dentro embatumada, o que a gente faz geralmente? A gente deixa o tomate cortadinho, com bastante sal em cima, e aí vai sair aquela água toda embaixo. E aí o tomate ele ainda vai permanecer fresco, só que ele não vai liberar tanta água dentro da massa, e aí não vai estragar o pão e nem a torta. E antes de colocar esse tomate na massa, a gente retira esse excesso de sal. Isso é porque o sal ele puxa essa água, então ele absorve essa água, ele tira a água do tomate. E do caso do fermento, ele faz a mesma coisa. Ele vai desidratar essa levedura e isso vai fazer com que essa levedura cresça um pouco mais devagar. Isso vai desacelerar a fermentação, fazendo com que tenha uma fermentação um pouco mais uniforme. Então, vejam bem, aqui a gente não está dizendo que o sal ele vai parar a fermentação, ele só vai retardar um pouquinho a fermentação, ela vai acontecer um pouco mais lentamente, porque a levedura, apesar de estar se alimentando do açúcar que tem na massa, ela também vai ter o sal ali que vai desidratar um pouquinho ela. Então, ela come um pouquinho de açúcar, desidrata um pouquinho, então é um processo que fica um pouco mais uniforme, tá? E aí isso faz com que o seu pão cresça no tempo correto, que tenha uma estrutura legal, ele vai crescer no tempo de fermentação, depois ele vai crescer dentro do forno e isso vai dar uma estrutura forte para ele e na hora que você tirar ele do forno, tirar da forma, ele não vai desabar. Outra função legal do pão é que ele atua como conservador, porque como a gente acabou de ver, ele retém a umidade dentro do miolo, né? Ele é higroscópico, então ele mantém aquela umidade ali. E aí isso vai fazer com que o miolo fique úmido por mais dias, né? Claro que a gente está falando aqui de um pão sem glúten, feito em casa, de forma artesanal, sem conservantes e sem aditivos. Então,
A validade de um pão desse claramente é muito menor que a validade de um pão comprado no supermercado, né, industrializado. Porém, o sal ele vai ajudar, dentro desses poucos dias de validade que tem um produto feito em casa, ele vai ajudar a conservar. Então, o seu pãozinho ele vai ficar com um miolo um pouquinho mais úmido, uns dias a mais por ter o sal ali na receita. Vocês já ouviram falar que o sal é o conservante mais antigo da história? Lá atrás, nos primórdios, não existia geladeira, né, gente? Como é que essa galera fazia para comer? Então, muita gente usava o sal. Não era um ingrediente acessível para todo mundo, ele era muito caro, porque antigamente ele era usado como moeda de troca. Porém, depois que o sal foi se popularizando, ele foi sendo utilizado como um conservante. Vocês conhecem aquela carne chamada charque? É uma carne que ela é feita no sal. Na verdade, ela não é feita no sal, ela é conservada no sal. Então, o sal, ele puxa a água dessa carne e ele impede o crescimento dos micro-organismos. Isso não vai fazer com que a carne dure para sempre, né, gente? Não é isso. Porém, retarda um pouco a degradação dessa carne e ela tem durabilidade melhor. Então, é possível conservar. E é a mesma coisa que ele faz com todos os outros alimentos. E por que é tão importante saber qual é a função do sal na panificação? Bom, gente, assim como o sal, saber a função de qualquer outro ingrediente de uma receita que você está preparando te traz liberdade. Você vai poder criar a receita do jeito que você quiser, você tem controle sobre a receita, você tem domínio sobre os ingredientes que você está utilizando, você pode criar. Então, sabendo o que o sal faz exatamente, você vai entender as quantidades que você vai utilizar de sal e também dos outros ingredientes. Você vai saber como é que o sal se comporta junto com outros ingredientes. Então, muito líquido, o que o sal faz, pouco líquido, a farinha A, a farinha B, a farinha C. Então, é muito importante saber o papel de qualquer ingrediente de uma receita que você está preparando, justamente para você entender o comportamento, você ter controle melhor, você ter liberdade e, além de tudo, isso vai evitar que você não tenha sucesso na sua receita. Você evita perder receitas, ou se você fizer uma receita que der algum problema, rapidinho você vai entender, errei aqui, esqueci o sal, coloquei fermento demais. Então, esse tipo de coisa é super importante, te traz liberdade, você não fica mais refém de uma receita que você vê de alguém ou que você vê na internet. E aí, você vai me perguntar, o que acontece se eu não colocar o sal na receita? Bom, gente, eu tenho um exemplo para dar. Eu vou colocar aqui, ó, dá uma olhada. Esse é o pão que eu fiz, que eu esqueci o sal. O que aconteceu com esse pão? Ele fermentou muito rápido. A hora que eu fui colocar ele no forno, ele já estava para cima da forma. Quando eu pus ele no forno, ele cresceu mais ainda e o que aconteceu? Ele transbordou. Vazou tudo da forma durante o assamento do pão. E depois, quando eu desenformei, ele virou uma borracha porque ele despencou. E o que aconteceu? Então, esse era um pão salgado. Então, leva uma quantidade um pouquinho maior de sal do que uma receita doce. E aí, como não tinha esse controlador da ação do fermento, ele fermentou muito rápido. Ele consumiu o açúcar que tinha na massa de uma vez só. Então, ele levantou e ficou enorme, né? Lindo, maravilhoso. Eu achei que o pão ia dar super bem, mas na verdade não. Então, isso aqui é uma das coisas que pode acontecer quando a gente não coloca o sal, tá? Outra coisa que pode acontecer quando a gente esquece de colocar o sal na massa é em relação à coloração da crosta. O sal, ele auxilia na coloração do pão, né? Principalmente da crostinha na parte de cima. Se a gente esquecer o sal, pode ser que você tenha um pão um pouquinho mais pálido. Mesmo que você deixe o tempo do forno correto, até uns 5 ou 10 minutos a mais para dar aquela coloraçãozinha, pode ser que isso não aconteça, tá? Pela falta de sal. Outra coisa que vocês vão perceber quando coloca o sal na massa, a massa dá aquela espessada, parece que a massa que estava um pouquinho mais solta, ela fica um pouquinho mais grossa, tá? Aí o pão que não leva sal nenhum, pode ser que a massa fique mole, pegajosa,
dependendo da receita que você está fazendo, dos ingredientes e das farinhas que você está usando, a quantidade de líquidos, pode ser que o seu pão fique com aquela massa um pouquinho pegajosa, um pouquinho mole demais, mesmo depois de assar, tá? E mais uma coisa com a falta de sal é que a crosta do pão ela vai ficar um pouco mais grossa. E o grosso não é aquele crocante gostoso na hora que você passa a faca, é grosso mesmo. Vai ficar um grosso desagradável na hora de morder, tá? Então, olha quanta coisa pode acontecer se a gente esquecer o sal. Agora, e se eu colocar o sal demais? Bom, isso também pode ser um problema, gente. E dos grandes. Muito sal. O que acontece? A gente acabou de falar que o sal, ele tem aquela ação que controla a fermentação. Então, o que vai acontecer se você colocar muito sal na massa? Bom, provavelmente a sua fermentação ela vai ocorrer muito lentamente ou às vezes nem vai acontecer, dependendo de quanto a mais de sal você utilizar, tá? Então, a fermentação ela vai deixar de ser uniforme, pelo contrário, ela vai ser muito lenta. E aí, quando ela é muito devagar, os outros ingredientes, eles também têm a função deles em determinadas etapas do pão, tá? Então, o fato da fermentação estar muito devagar não vai impedir que os outros ingredientes tenham a sua ação. Porém, o que vai acontecer é que eles agem na hora errada, eles não estão preparados, que afinal o pão ele vai crescendo, vai atingindo uma certa temperatura interna e vai ativando cada ingrediente para que eles também cumpram a sua função dentro da massa e que eles possam crescer. Então, o que vai acontecer é que, além de não ter a fermentação, vai prejudicar também toda a ação dos outros ingredientes que estão dentro da massa. E aí, o seu pão não vai crescer, vai alterar a estrutura, vai ficar um pão pesado, vai ficar um pão borrachudo, um pão maçudo, né? Não teve fermentação. Os alvéolos, né? Que são as bolhas de ar que liberam e soltam e formam dentro dos pães, não vai ter alvéolo, ou o alvéolo vai estar bem menor. Isso também vai influenciar na textura do seu pão, na maciez do seu pão, justamente porque a fermentação ela é muito lenta ou ela é quase nula, tá? Às vezes, dependendo da quantidade de sal que você colocar, mesmo que você deixe fermentando além do tempo, se eu deixar horas fermentando para ver se o pão cresce, às vezes ele não vai crescer. Então você vai deixar ali horas e horas ali fermentando antes de levar o pão para o forno e não vai adiantar, tá? Então é super importante entender a quantidade de sal que você coloca na massa. Outra coisa, um excesso de sal, a gente viu que o sal auxilia na coloração. Se pouco sal, seu pão vai ficar pálido, muito sal, seu pão pode ficar escuro demais, até queimar a crosta, né? Como ele auxilia na coloração da crosta, se você tiver um excesso de sal na massa, mesmo que você deixe o pão ali no tempo de forno correto, às vezes a crosta vai ficar um pouco mais escura do que o que você gostaria, ou um pouco mais escura do que é bonito, né? O pão vai ficar escuro demais e às vezes, esteticamente falando, talvez ele não fique tão bonito, tá? Então vamos prestar atenção nisso também. Bom, a gente tá aqui falando um monte de coisa que pode acontecer com os pães quando a gente erra na quantidade de sal. Então, qual é a quantidade de sal? Como é que eu sei quanto sal eu vou colocar? Lá na minha receita tá escrito 1 pitada de sal. Gente, realmente, isso é muito importante. Como é que eu sei qual é a quantidade exata de sal para aquela receita que eu tô fazendo de pão? Então, o ideal é que o sal não ultrapasse 2% da quantidade total das farinhas, tá? Existe aí um intervalo entre 1 a 2%, porque 2% pode ser nas receitas salgadas, 1% nas receitas doces, aí vai depender da receita. Mas o ideal é que não passe de 2%, tá? Do total das farinhas. Então, somem as farinhas que vocês estão utilizando, todas as farinhas. A gente sabe que a lista de ingredientes de um pão sem glúten ela é muito grande e geralmente a gente utiliza 3, 4, até mais tipos de farinhas. Então, somem a quantidade total de todas as farinhas que você está utilizando na receita e aí a quantidade de sal que você vai utilizar é de 1 a 2% dessa quantidade. Como que eu vou saber se é 1%, 1,5%, 2%? Calma, gente. É teste, tá?
1%, 1,5%, 2% é uma variação que não é tão grande assim. Então, não vai causar grandes alterações na sua massa, tá? É teste, façam com uma quantidade, estabeleçam 2% num pão salgado, por exemplo, e testem. Ah, não, achei que ficou muito salgado, achei que o sabor tá muito, achei que o pão não tá legal, pode ser que... Aí você sabe que você tem uma margem para alterar, né? Menor ou maior. Então, é assim que a gente vai entendendo a quantidade, né? Não é exata. A gente vai entendendo como ele se comporta dentro do pão para entender qual é a melhor quantidade para aquela receita exata que a gente está fazendo. Então, isso é muito importante. A quantidade ideal de sal na massa vai fazer com que você tenha uma fermentação bem uniforme, vai ficar um pão lindo, a coloração vai ficar dourada, a textura vai ficar ótima, macio, vai ter estrutura no seu pão, então vai garantir que você faça um pão maravilhoso. Bom, já falamos muito sobre a quantidade de sal, já falamos sobre as funções do sal. E hoje em dia existem 1 milhão de tipos de sal no mercado. Então, qual é o melhor tipo de sal para a panificação? Gente, qualquer um, tá? Você pode usar o sal fino, refinado, sal do Himalaia, sal marinho e qualquer outro tipo de sal que você queira utilizar, o que você tem. O que é muito importante na hora de definir qual é o sal que você vai usar, tá? É a granulometria, é o tamanho do grão do sal. Então, por exemplo, ó, esse aqui é o sal refinado. O sal refinado, ele já tem o grão menor do que é possível, né? Que ele já passou por processos dentro da indústria e ele tá num grãozinho muito fino. Esse é o tamanho ideal para que ele seja bem dissolvido, para que ele seja bem distribuído, para que a mistura fique uniforme, para que ele desempenhe muito bem a sua função, tá? Se você utilizar, por exemplo, um sal rosa, que é aquele sal do Himalaia, que tem aqueles grãos, né, que geralmente a gente utiliza moendo na hora, ou às vezes usa até o grão maior, o que vai acontecer? Como o grão tá maior, quando você misturar o sal com todos os ingredientes da massa, ele não vai misturar direito, então a mistura não vai ficar homogênea. Isso porque o grão é muito grande, então ele é difícil de dissolver. Talvez ele nem dissolva, você vai sentir ali um crocantezinho dentro da massa. Então por isso que é importante, o que você faz? Você não usa esse sal? Não, você pode usar. Tem duas opções. Você pode triturar esse sal ou no liquidificador ou num processador, tá? Tritura uma quantidade um pouco maior e aí você conserva ele já triturado, pode guardar ele já triturado, porque aí você vai utilizando para fazer sal, para fazer massas e você não precisa triturar todas as vezes que você for utilizar. Ele não vai perder as propriedades dele porque ele já está triturado. Então essa é uma dica que você pode fazer se você optar por usar um sal do Himalaia. A mesma coisa com a flor de sal, que também tem um grão um pouco maior do que o sal refinado, tá? É legal triturar. E aí vocês podem guardar eles já triturados, bem fininhos, e aí fica fácil na hora de utilizar as receitas. Mesma coisa com o sal marinho. Também tem o sal marinho em grãos maiores e o sal marinho já fininho. Então, ou optem por usar o sal marinho fininho, ou optem por triturar em casa mesmo, no processador ou no liquidificador, que vai dar tudo certo. O importante é que ele tenha o menor grão possível, e para você conseguir dissolver ele bem na receita e para que a sua mistura fique homogênea e além de tudo ele consiga desempenhar certinho a função dele, que é de controlar principalmente aí a ação do fermento. Bom, parece simples, né? Sal é um ingrediente que a gente usa em pouquíssimas quantidades, perto de outros ingredientes da receita, então não tem erro, é tranquilo, é só colocar o sal lá e tá tudo certo, vai dar tudo bem. Gente, infelizmente não. E é com o sal que eu vejo dois dos maiores erros acontecerem quando a gente está falando de fazer um pão sem glúten em casa. A primeira coisa, o primeiro erro mais comum que eu vejo sempre em relação à quantidade e a como você mede o sal.
A maioria das receitas traz lá a famosa pitada de sal ou uma ponta de colher de sal, né, de colher de chá. Às vezes algumas colocam uma colher de chá, meia colher de chá. Mas a gente sabe que as colheres medidoras, cada colher ela tem uma medida, não existe um padrão. Existem colheres medidoras maiores, menores, que cabem maiores quantidades, menores quantidades. Então, assim, é complicado, é muito difícil eu aqui na minha casa usar a minha colher, uma colher de chá, e você aí na sua casa com a sua colher de chá, as quantidades não vão ser as mesmas, né? Então, é muito importante pesar os ingredientes numa balança. A pitadinha de sal. Ah, é uma pitada de sal, é só colocar lá. Não, gente. Pesem todas as quantidades de todos os ingredientes que vocês colocam dentro de uma massa, incluindo o sal. Ah, mas é só uma pitada. Eu não sei como que eu vou pesar. A minha balança não pesa quantidades tão pequenas. Bom, hoje em dia existem balanças muito simples, muito acessíveis. Na internet está cheio de balança acessível que custa bem barato. Então é um investimento que vale a pena. É pequeno, mas vai garantir o sucesso do seu pão. A gente sabe que o pão sem glúten tem várias particularidades e que é difícil às vezes entender cada coisinha e cada detalhe para poder acertar. É mais fácil errar do que acertar o pão sem glúten quando você não tem os conhecimentos necessários. E eu posso dizer por experiência própria, uma balança já elimina pelo menos metade dos seus problemas, porque você vai ter as quantidades padronizadas, tá? Então é um pequeno investimento que vale a pena você ter e você não vai usar só para fazer pão, você vai acabar usando para fazer várias outras preparações também. Então assim, gente, aquela história de uma pitada de sal, ah, não precisa, vou pular, não tem, ah, vai só um... Não, gente, esquece isso, tá? A pitada de sal, ela é pesada, tá bom? Combinado? Bom, outro erro muito comum que eu vejo acontecer na panificação, mas talvez ele não seja um erro tão divulgado e por isso que as pessoas não entendem muito bem, que é o momento de colocar o sal. Bom, a gente já viu que o sal, ele inibe o crescimento do fermento, certo? Então, se a gente pensar que o sal e o fermento, eles não se combinam juntos. Então, o momento de colocar o sal na receita é muito importante e vai influenciar no resultado final do pão. Como a gente coloca o fermento, o ideal é colocar separado, tá? Então, como a gente coloca o fermento logo após todos os ingredientes secos, a gente mistura bem para esse fermento começar a hidratar, o ideal é que o sal seja o último ingrediente a entrar na massa. Depois do óleo, depois de todos os ingredientes, porque assim o fermento ele já vai estar hidratado, ele já vai ali começar a sua ação e o sal vai entrar em outro momento e que não vai prejudicar a ação do fermento, tá? Ele já vai estar ativado e aí ele vai, no momento final, já vai ser possível que ele comece a sua ação e devagar, com ali o sal vai entrando e o fermento vai começando bem aos poucos a consumir o açúcar e dar início ao processo da fermentação, tá? Então é bem importante se atentar, o sal é o último ingrediente que entra na receita, certo? Bom, pessoal, só para ilustrar um pouquinho o que eu falei no vídeo em relação aos tipos de sal e ao tamanho dos grânulos de sal, eu trouxe aqui alguns tipos para a gente ilustrar melhor. Então, esse aqui é o sal refinado, olha, percebam como o grãozinho dele é bem fininho, ó, ele é fácil de mexer. Esse aqui é o tamanho ideal de sal para usar na sua receita. É o melhor tamanho para dissolver, para homogeneizar, ele vai desempenhar o papel dele muito melhor, não vai ficar grão de sal pela receita, tá? Então, a chance de a sua receita funcionar bem seria com esse esse tamanho de sal. Agora aqui tem uma flor de sal, dá pra ver bem, olha, que é um grãozinho um pouquinho maior, tá vendo? Do que o refinado. Se a gente colocar um do lado do outro, ó, dá pra perceber bem que ele já não é um grão tão grande, mas mesmo assim, ele ainda assim é grande para usar numa receita de pão, tá? Então, esse aqui também é legal
usar aquela dica que eu falei de triturar no processador ou no liquidificador. Como ele tem um grão que não é tão grande, talvez fique melhor utilizar ele no liquidificador, e é legal já triturar uma grande quantidade para vocês não terem problema para bater, que pode ser que ele fique embaixo da hélice, então é mais fácil já triturar uma boa quantidade e guardar ele triturado, nem a gente falou lá no vídeo. Agora aqui eu tenho sal rosa. O sal rosa, ó, dá pra ver bem a diferença deles, ó, é muito grande os grãos, né, tá vendo? São grãos de vários tipos, não são grãos uniformes, são grãos, tem uns bem pequenininhos, tem uns grãos um pouco maiores. Então, esse tipo de grão fica bem difícil de utilizar para fazer pão, porque ele não dissolve tão facilmente na massa. Os grãos menores, com certeza eles vão dissolver um pouco mais rápido, mas esses maiores, possivelmente eles vão ficar inteiros na receita. E isso não vai ser bom nem para o paladar, porque depois de assado esse sal pode permanecer inteiro e aí a gente vai acabar mordendo aqueles grãozinhos, vai ficar desconfortável isso. E também o sal não vai dissolver 100% na receita. Então, pode ser que ele nem desempenhe toda a função que precise, não vai dar sabor. Então, mesmo que seja um pão salgado, de repente vai ficar faltando sal na sua massa justamente por isso, porque ele não vai ser dissolvido por completo, tá? E aí, não vai ser legal. Então, a dica que eu dei é para triturar esse sal ou no liquidificador ou no processador. E aqui, como vocês podem ver, ó, esse já é o sal rosa triturado. Ele parece que muda de cor, né? Fica mais claro, mas é porque o grãozinho dele diminui bastante, tá? E ele fica bem parecido com o refinado, ó. Deixa eu pôr um do lado do outro aqui. Olha, se vocês verem, claro que não fica 100%, ó. Tem um micro grãozinho ou outro aqui, um pouquinho maior. O ideal, se vocês quiserem, seria peneirar esse sal. Não precisa ser uma peneira tão fininha, porque precisa passar o grão, mas uma peneira que já seja capaz de reter esses grãozinhos que ficam um pouco maiores aqui, tá? E aí não tem problema de ficar sobrando esses grãos. Ou então vocês peneiram e volta para o liquidificador e bate mais um pouco, ou bate mais, vai mexendo dentro do próprio liquidificador, vai parando e mexendo, sabe aquela função de pulsar? E assim, no final vocês vão conseguir uma textura bem fininha, ó. Comparando aqui o sal fino com o sal rosa triturado, vocês podem perceber que é bem parecido o tamanho do grão, tá? Então, esse aqui é o tamanho ideal para fazer qualquer preparação. Mesmo a comida do dia a dia, fica muito difícil utilizar esse tipo de sal aqui, né? O sal rosa nesse tamanho de grão. Pode ser que num churrasco ou alguma coisa grelhada, né? Em que demore mais tempo para cozinhar, aí o sal acaba recebendo calor aos poucos, ele vai derretendo em cima da carne, por exemplo, ou algum legume grelhado que se vai fazer. Mas o ideal é que a gente utilize mesmo esse salzinho já refinadinho aqui, com um grãozinho menor, que assim o sucesso da sua receita vai estar garantido, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que vocês não imaginavam o quanto importante que é aquela pitadinha de sal que vai na massa, não é mesmo? Então, aquela história de que sal na massa doce deixa a massa salgada, gente, já é balela. Agora vocês já sabem que não. O sal é necessário sim, tanto nas receitas de pão salgado quanto nas receitas de pão doce. E é super importante entender a quantidade que você vai utilizar em cada tipo de preparação para que o seu pão, no final, dê certo e você fique satisfeito. Bom, gente, então eu quero ver vocês aí, fazem a hashtag aí, pesem o sal, para não errar mais na quantidade e não fazer feio nas suas receitas de pão sem glúten. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários embaixo que eu vou respondendo, tá bom? Até a próxima aula!